Muito bom dia a vocês. Hoje eu estou gravando essa aula para vocês, na íntegra. A gente está entrando num novo conteúdo, agora para a nossa próxima prova, que é a bimestral, né? Vamos entrar na unidade 8 do livro de Geografia, que já estamos tratando dos conflitos no mundo, certo? Mais especificamente hoje, nós vamos falar da questão Israel e Palestina, tá certo? Mas a gente vê aqui uma foto, né, gente, bem que chama bastante atenção, né? Essa criança aí com umas velas nela ajoelhada, né? Essa foto se trata de mortos, né, feridos num atentado terrorista que ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, lá no ano de 2016, né? Onde nesse dia, gente, bombas foram detonadas no aeroporto, né? Lá na cidade e na estação de metrô, certo? E eram membros do grupo extremista do Estado Islâmico, né, gente? O qual, infelizmente, causa muitos problemas, né, gente? Tanto de ordem de genocídio, né? De matança, como também de terrorismo em si, né? Muitos dos refugiados, né, vindos do Oriente Médio, eles fogem justamente desse grupo terrorista, né, que se utiliza da religião islâmica, né, de uma forma muito mais radical. E aí você tem nessa aliança desse grupo radical juntamente com o Estado. E eles acabam que invadindo vários países do Oriente Médio, né? Enfim. Então isso representa, gente, uma das imagens que os conflitos no Oriente Médio eles passam principalmente para o mundo ocidental, né? Mas, gente, isso não quer dizer que só tenha desgraça e guerra no Oriente Médio, tá certo? A gente tem esses grupos terroristas, a gente tem acompanhado nas atualidades a questão do Afeganistão, né, com o pessoal do Talibã, né, assumindo o país, certo? O que tem causado muitos problemas, gente, muita repressão, principalmente às mulheres, né? A tomada do poder de todas as esferas, né, do país, desde o jornalismo, de tudo, né? Então, essa discussão do Oriente Médio está muito em voga, está muito na atualidade, né? Mas, mais precisamente, na aula de hoje, nós vamos para a questão da Israel e Palestina, né? Aqui eu coloco só como uma pequena introdução, né? A disputa pela soberania sobre os territórios e pela definição de novas fronteiras tem ocasionado, sim, muitos conflitos, né, gente, pelo mundo, né, que é o tema da unidade que a gente está trabalhando. E desses conflitos, a gente tem muitas divergências entre povos de culturas diferentes, né, de religião, enfim, né. E essas disputas têm gerado muitas instabilidades, né, galera, de formas cada vez menos isoladas, né, que acaba que repercutindo a nível mundial, né, e influencia na economia, na política, né, na questão do militarismo, no mundo globalizado, né. E um desses problemas que a gente pode tratar é justamente sobre a questão de Israel e Palestina, né, que é um conflito, gente, que ocorre há milhares de anos, né, não é uma coisa nova, né. Para quem não sabe, a Palestina, gente, é uma região que se localiza no Oriente Médio, né? É a região que engloba os dois povos, né? Os palestinos árabes e os judeus, certo? É palco de disputa muito antiga, né, entre esses dois povos, né? Tão antiga quanto a ocupação desses territórios, tá certo? Foi uma região que foi ocupada por romanos, por povos mais antigos, né, assírios, babilônios. Esses povos habitaram muito aquela região, né? Na verdade, foram muitas guerras que ocorreram ali. E nesses períodos, mais precisamente antes de Cristo, os povos que habitavam lá eram os hebreus, né, os povos de lá mesmo, que passariam a ser chamados de judeus, certo? E aí, um dos impérios que mais marcou essa região, né, gente, por tomada, foi o Império Romano, né, que ocasionou o que nós chamamos de diáspora judaica, né? E nessa diáspora judaica, tal qual mostra esse slide aqui, né, muitos judeus se espalharam, né, pelo mundo, fugindo daquela região que passou por muito tempo por domínio do Império Romano. Então, os judeus foram expulsos
Palestina, né? E nesse período, gente, né? Eu acabei passando aqui o slide. Árabes chegaram, né, a habitar essa região, enquanto os judeus não estavam mais ali, digamos, em sua maioria devido a essa diáspora judaica. A maioria se dirigiu para a Europa, né? E nesse meio tempo os árabes chegaram, né? E entre os vários povos árabes que lá habitaram, né, tem o destaque da formação do Império Turco-Otomano, que ficou até o início do século XX, né, gente? Tá? Daí eu vou passar aqui para o próximo. E o interessante, gente, é que ali no início do século XX nós tínhamos que a era dos impérios europeus, né? E o Império Britânico, naquele período, era o mais poderoso, né? O Império Britânico tinha interesses na Palestina, né, na região ali que estava, naquele momento, o Império Otomano, árabe, certo? O movimento sionista, gente, que é relacionado a Sião, que é relacionado aos judeus, crescia lá na Europa ali por fins do século XIX, né, que queriam a volta dos judeus à sua terra natal, né, a fim de formar um Estado judeu. E aí o Reino Unido, por meio da Declaração de Balfour, né, tinha interesses na região. Muitos historiadores, né, estudiosos vão dizer que essa declaração foi a que causou as desgraças, né, entre esses dois povos ali, principalmente no início do século XX para cá. Né, teve como culminância essa declaração, tá? E aí, então, até mais ou menos metade do século XX, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma intensificação desse movimento sionista na Europa, né? Principalmente por conta do regime nazista, né, gente, o qual dizimou milhões de judeus. Então, os judeus ficaram ainda muito mais dispostos, né, gente, a quererem voltar à sua terra natal, tá certo? Aí aqui, gente, é um mapa mostrando para vocês, né, todas essas imagens a gente retirou do nosso livro de geografia, mostrando o retorno, né, a imigração judaica para Israel, né? Ali entre 1949 e 1970, né? Mais adiante a gente vai ver que o Estado de Israel foi criado em 1947 e 48, aquele contexto. Nós tivemos muitos milhares de judeus saindo dos vários países europeus, né? E uma maioria vindo, né, gente, ali do leste europeu, certo? Mas também da parte ocidental da Europa, vindo de várias partes do mundo, inclusive da Índia, né, gente, ali da Ásia, tá certo? Aí o que é que acontece, gente? Né? A gente viu que o Reino Unido, eu esqueci até de falar para vocês, ali no início do século XX, o Império Otomano ele deixa de existir e o Reino Unido assume ali a região da Palestina, né? Árabe ainda em sua maioria. Mas com a Declaração de Balfour, né, e o movimento sionista ganhando força na Europa, a vinda aos poucos de judeus para a Palestina árabe acaba que sendo uma realidade. Aí o que é que acontece, gente? As tensões aumentam lá na Palestina, ali nos anos 40, entre os dois povos. Acaba que o Reino Unido sai devido à tensão ali grande naquele conflito ali em iminência. Já era antigo, mas estava muito mais aguçado, tá certo? A ONU acaba que assumindo essa questão da Palestina em 1947, fazendo uma partilha ali do Estado da Palestina para a formação de dois estados a princípio, o Estado árabe e o Estado judeu. Só que isso não dá muito certo, né, gente? Até porque Israel, que assume uma independência, o Estado de Israel em 1948, né? E os judeus já eram maioria. Aos poucos eles vinham vindo, né? Desde o final do século XIX, e já eram mais de 56% da população. Eles tinham apoio dos países fortes do Ocidente, né? Principalmente Estados Unidos, certo? Que também tem interesses até hoje nessa região, né? O que é que acontece? Então, o Estado de Israel meio que é formado de uma maneira sem o apoio, né? Sem a concordância do Estado palestino-árabe, né? Então,
ficou uma tensão muito grande ali a partir da década de 40, né, gente? Ocorreu justamente uma reação árabe logo a isso, né, que desencadeou na Primeira Guerra Árabe-Israelense, tá certo? Com a Palestina, né, tendo o auxílio dos países vizinhos também de etnia de origem árabe, né, os egípcios, Jordânia, né, Iraque, Líbano e Síria, que vão nesse auxílio. Porém, Israel é bem mais preparado e equipado do ponto de vista bélico e militar, acaba que derrotando as forças árabes, pondo fim à guerra, Primeira Guerra Árabe-Israelense, certo? Aqui eu coloquei um print do livro, gente, mas mostrando mais ou menos hoje, mais precisamente mais próximo de hoje, em 2014, já tem um tempo, mas são dados, né, das Nações Unidas, mostrando os refugiados palestinos, né, gente, que se dão desde esses conflitos, nessa tensão ali, desde a formação do Estado de Israel, né? Você tem aí a maioria dos refugiados na Jordânia, outros na faixa de Gaza, né? Cisjordânia, que é uma região de influência da ONU, né? Nem de Israel e nem da Palestina, a gente vai falar já já sobre ela. Outros na Síria, outros no Líbano, né? É fato, gente, que muitos palestinos estão refugiados em países vizinhos, em detrimento, né, de todos esses conflitos e tensões. Tá certo? Beleza, gente? Então vamos aqui passar adiante. Aqui são 3 etapas, né, gente, da formação do Estado de Israel. A primeira em 1947, né, com aquela divisão da ONU em, né, Estado judeu. Deixa eu ver se eu coloco aqui o... Deixa eu acabar que eu passei o slide. Mas, gente, basicamente, em 1947 você tem a formação do Estado judeu, né? A ONU dividiu em Estado judeu e palestino, e uma parte que ficaria sob responsabilidade da ONU, que é a Cisjordânia, onde está Jerusalém dentro. Só que acaba que, no decorrer do século XX, Israel acaba que se apossando do território palestino, e as várias guerras acontecem ao longo no final do século XX, né, dando início a outros conflitos, como o tal conflito árabe-israelense, tá certo, gente? Que em 1967, aí 20 anos depois da formação do Estado de Israel, Israel organiza mais um ataque militar à faixa de Gaza e à Península do Sinai. Essas duas áreas, gente, elas pertenciam ao Egito, né? Até hoje a Península do Sinai pertence ao Egito e Gaza é uma parte palestina árabe, né? E outras terras árabes, né, ao redor da Palestina, né? Israel queria englobar essas áreas ao seu território, tá certo? E aí resulta isso tudo numa guerra de 6 dias, né? Israel aí toma esses territórios. Alguns anos depois, em 1973, o Egito e a Síria, gente, que perderam terras nessa guerra de 6 dias, tentam recuperar seus territórios, né? Tal qual as penínsulas do Sinai, a Península do Sinai, que fica na, fronteira, na divisa, né, do continente africano com a Ásia, e as colinas de Golã, que fica na parte norte da Palestina. E aí tem a Guerra do Dia do Perdão, a Guerra do Yom Kippur, que é um dia, gente, da cultura judaica em que os judeus ficam em oração, né, ficam reclusos. Acaba que os árabes tentam fazer um ataque surpresa a Israel nesse dia, mas acaba que Israel acaba impedindo o avanço sírio e egípcio. Eles eram mais astutos, né, mais preparados militarmente. Isso tudo, gente, faz com que a ONU se posicione, né, que fale, né, que coloque para que os israelenses devolvam os territórios sírios, perdão, os territórios sírios e egípcios, justamente. Tá? Aqui é uma foto, né, do pessoal da Guerra do Yom Kippur, certo? E nessa tentativa, né, gente, da ONU, né, colocar para Israel devolver as terras aos egípcios e aos sírios, acaba que gerando uma tensão entre Israel e a ONU, né? Uma tensão diplomática que acabou deixando Israel queimado, né, mal visto na comunidade internacional. Até que Israel começa a ceder ali pelo final dos anos 70, alguma tentativa de paz com seus irmãos, né, digamos, árabes, certo?
Ali, a Organização pela Libertação da Palestina, gente, que tinha até então um perfil mais bélico, né, mais de guerra, mais de conflito, né, bélico, acaba que deixando essas forças armadas para se concentrar em construir um Estado palestino, mas de uma forma mais pacífica, para tentar coexistir com o Estado judaico, tá certo? Foi uma tentativa. Os israelenses devolvem as faixas de Gaza e parte da Cisjordânia, né, gente, aos palestinos árabes, tá? Ambos os estados vão se reconhecendo ali até a década de 90. Aqui é uma foto, gente, dos acordos de Oslo, que foram dois, um em 93 e um em 95. Essa foto é de 93, com o primeiro-ministro de Israel e o líder da OLP da Palestina, que era o Yasser Arafat, aí, com o intermédio do Bill Clinton, né, até então presidente dos Estados Unidos naquele período. Mas, infelizmente, foram tentativas frustradas, tá? Aí, gente, beleza. Ali na década de 90, né, estava se tentando até ali acordos de paz entre esses dois estados, né? Na verdade, entre o Estado de Israel e o povo palestino. Mas aí você tem uma dificuldade de Israel de negociar, né? Porque existiam muitos refugiados palestinos nos países vizinhos e Israel não queria aceitar a volta desses refugiados para o território palestino que estava ocupado grande parte por Israel, né? Isso acabou que atrasando nos avanços, principalmente uma direita conservadora que ganhou as eleições ali em 2001, Partido Likud, acho que é essa a pronúncia, tá? Aí, gente, Israel começa a fundar muito mais colônias judaicas, né? Em todo o território da Palestina Árabe. Essas colônias, gente, elas são criadas faz tempo, desde mesmo antes da criação do Estado de Israel, como eu falei mais no início da aula, os judeus que vinham da Europa, gente, eles se organizavam em comunidades. Essas comunidades foram sendo fundadas aos poucos. E mais colônias, né, comunidades judaicas foram se espalhando pelo território palestino, tá? E aí isso gerou mais tensões, grupos extremistas árabes lá sendo fundados, né, e gerando realmente mais tensões contra Israel. O povo civil acaba que morrendo, né, gente, padecendo paralelamente aliás, diretamente por conta desses confrontos, né? A faixa de Gaza, né, que é uma região que fica entre a Palestina e o Egito, tá certo? Ela estava ali na década de 2000 sob o domínio da Autoridade Nacional Palestina, que era uma instituição estatal, né, gente, que era mais para a questão de administrar um possível Estado, a formação do Estado palestino. A Cisjordânia, gente, que era a área, como eu falei para vocês, digamos assim, de ocupação internacional, né, de administração internacional, mediado pela ONU, tiveram muitas comunidades judaicas fundadas lá dentro. Então, tudo isso intensificou o conflito entre árabes e judeus. Tá certo, gente? Essa foto aí mostra parte de um muro construído pelos israelenses para separar os judeus dos palestinos na cidade de Jerusalém, foto de 2011. É muito comum, gente, infelizmente, nas fronteiras entre estados, muros que separam os povos, tá? Para a gente chegar aqui nossos finalmente, né, gente? Aqui nós temos Israel em 2013, né? Os mapas da Palestina e da faixa de Gaza, tá certo? Aqui Israel, ó, em 2013 e a Cisjordânia, que é essa região dentro do Estado de Israel. Percebam, gente, ó, que aqui conforme a legenda, a maior parte do povo que habita essa região são israelenses, né? Aqui, essa outra cor são os territórios de controle israelense, territórios sob controle palestino, que é uma grande minoria, né, faixa de Gaza, que vai se destacar, e algumas partes dentro da Cisjordânia. O território sob controle israelense e palestino, que são essas áreas em comum, e os países árabes ao redor, Egito, Jordânia, tarará. Se a gente olhar para dentro da Cisjordânia, que era aquela área sob a administração da ONU, né, observe que aqui na legenda nós temos muito território sob controle israelense. Cada
pirâmidezinha, né, triângulo desse, é uma colônia israelense, ou seja, os territórios palestinos aqui, gente, acabam que estão sendo dominados por territórios de controle israelense, por comunidades e cidades israelenses, né? E então a tensão ela sempre aumenta, gente. Ela tem aumentado, né? Os palestinos árabes acabam que sendo cercados pelo domínio israelense, né? Mas aí, gente, são muitos conflitos, são muitas questões maiores que vão além da religião, né? Que estão ligadas principalmente à ocupação dos dois povos numa região, né? Numa área conflituosa há milênios, né? Ambos querem ter domínio nessa área, né, gente? Mas o Estado de Israel é bem mais poderoso, né, belicamente, né, tecnologicamente, tem apoio dos Estados Unidos, fica complicada ali essa tensão, gente, tá? Tá longe de se resolver.